Mais uma aula hoje, né? Estamos aqui complementando, né, a nossa aula sobre materno-infantil. Bem, hoje é a nossa última aula, ok? Na aula que vem nós já faremos a nossa avaliação. Muito bem, hoje nós estaremos falando sobre sobre alimentação artificial. Bem, nós já vimos amamentação, né? Vimos outros assuntos referentes à materno-infantil e hoje a gente vai estar falando um pouquinho da alimentação, alimentação da criança, e estaremos também dando uma pincelada sobre alguns testes que nós conhecemos, alguns que vocês não conhecem, mas nós estaremos no final aí da aula falando sobre esses testes. E eu vou disponibilizar para vocês também uns vídeos lá no nosso aplicativo. Vou deixar lá sobre o teste do pezinho, teste da orelhinha, da linguinha, para vocês darem uma lida, assistirem aqueles vídeos, ok? E aí vai complementar a aula da gente. Um grande beijo. Vamos nós? Vamos lá então. Bem, a alimentação artificial, existem algumas indicações para ela. Ou a mãe ela não quer mais amamentar, ou ocorreu algum impedimento e ela não consegue mais amamentar, ou a criança apresentou algum tipo de alergias que pode ocorrer. Pode ocorrer também a necessidade nutricional. Isso o pediatra utiliza como um complemento da dieta oferecida. Ou uma criança adotada, e aí ela precisa entrar com alimentação artificial. E por último a infecção ativa na mãe, uma mãe soro positivo, alguma doença viral que impossibilite ela de amamentar, a alimentação artificial ela é indicada nesses casos, ok? Alguns cuidados com a alimentação artificial do RN. Ferver mamadeiras e bicos, isso daí é importante, né? A gente orientar as mães quanto a isso. Desprezar o leite que sobrou. Às vezes o leite está tão caro, esse leite do RN, né? O leite Aptamil. Outros leites que são utilizados são leites bem caros. E aí, às vezes, sobra, né? Aí dá aquela dor, né? Aquela vontade de guardar aquele restinho de leite para a próxima mamada. Mas é importante porque pode criar, né? Começar a crescer bactérias naquilo ali e fazer uma diarreia na criança. A temperatura ambiente que deve estar aquele leite, ou morno. Tem que ter cuidado aí, né? Quando a gente fala em morno, né? A gente não pode descuidar e achar que esquentou só um pouquinho e aí acaba fazendo uma queimadura no RN. Então é sempre importante testar aquele leite, ver a temperatura daquele leite. Sempre segurar a mamadeira. A gente às vezes vê algumas mães que escoram com o travesseiro, cerca do lado, ou então dá uma mamadeira para a criança dormindo já, ela está com sono, a mãe morrendo de sono, e aí pega a mamadeira de qualquer jeito. Isso daí é um risco daquela criança acabar fazendo uma broncoaspiração. Esperar eructar. O que é eructar? Arrotar. Então é importante, né, levantar a criança, deixar ela em pezinho assim no ombro, até ela eructar. E depois, então, a gente pode deitá-lo. Importante quando a gente fala em deitá-lo, sempre em decúbito lateral, né, ou de bruço, sempre ter esse cuidado para evitar que ocorra a criança regurgite algum resto de leite, alguma coisa e acabe broncoaspirando. Acho que pulou. Muito bem. Alternativas aqui, essa imagem aqui, eu coloquei ela aqui pra gente só ter uma noção, né? Tem que ter cuidado aqui, que tem um copo comum. É aquele copinho, né, para dar cachaça para criança, né? Mas é aquele copinho que normalmente se usa, né, pequenininho. Existe, né, hoje em dia, está se introduzindo como alimentação para o RN o uso de copinhos, né, ou de colher. Isso
segundo os estudos já realizados, isso evita que a criança fique com, vamos dizer assim, pegue aquela mania de mamadeira, ou então aconteceu alguma coisa, eu não tenho uma mamadeira para eu dar e o que eu vou fazer? De madrugada aconteceu alguma coisa, a gente pode ter como alternativa o copo, a colher, e aí aqui eles colocaram vários, né, utensílios que dão noção de valor, dão noção do risco que pode ocorrer, né? A higienização. Então, no caso aqui, a alimentação feita com copo, ela é simples, né? É uma higienização muito simples. O risco de confusão com bicos não tem. Então, assim, o risco de fazer uma formação orofacial não tem risco. Então, a gente vai vendo vai observando que existem várias alternativas para a mamadeira, ok? Cabe aí à mãe, né, a melhor que, vamos dizer assim, que esteja dentro do orçamento dela, que seja melhor, porque hoje a gente tem mamadeiras caríssimas, né, com vários bicos, de várias formas. Então, às vezes, nem é necessário isso tudo, né? Existem algumas alternativas que a gente também deve aproveitar. Muito bem. Os tipos de alimentação artificial são os leites, né, que a gente já conhece, industrializados. O leite de vaca, né, até coloquei uma bezerrinha aqui, que a gente sabe que o leite de vaca, o ideal é para o bezerro, né, o leite da vaca. A gente tem várias alternativas para alimentação artificial. É sempre importante, vamos dizer assim, se faz muito importante a gente orientar as mães para a amamentação. A amamentação deve ser uma orientação básica. A alimentação artificial, ela já deve vir no segundo plano, né? Caso ocorra algum impedimento que impossibilite aquela mãe de amamentar. Então, o mais importante que a gente deve frisar sempre é a amamentação. Então, aqui a gente tem alguns leites, né, leites utilizados aí normalmente, tem outros, né, o mercado lança cada vez mais leites mais caros, mais enriquecidos e por aí vai, né, a alimentação artificial, ela é bem ampla, ok? Incluindo aqui o leite normal, o leite de vaca, leite de cabra, né, a gente tem várias opções aí. E aí, por volta aí de 5, 6 meses, que se entra aí no caso com as papinhas, né? Então aqui tem uma imagem, tá bem ruinzinha, né? Que eu cacei ela na internet, custei encontrar, mas assim, nós temos então, até completar 6 meses, o aleitamento materno ele deve ser exclusivo, não tem que dar nada para a criança, não tem que dar água, não tem que dar nada. Até 6 meses, a criança ela é alimentada apenas com leite materno. Depois de 6 meses, né, ou até no finalzinho de 5 para 6 meses, já se começa a inserir naquela alimentação, além do leite materno, uma papa de fruta, uma papa salgada, né? Então, à medida que a criança ela vai crescendo, vai se introduzindo outros alimentos. Aos 7 meses entra já a segunda papa salgada. Aqui no caso uma só, vamos dizer só o almoço. A partir dos 7 já entra almoço, entra janta. 8 meses ela já passa, ela já vai gradativamente para a alimentação da família. O que a família comer, a gente vai introduzindo a criança na alimentação da família. E ao completar 1 ano, apenas a comida da família, ok? Não há necessidade de complementos. Então, a gente tem aqui, né, materiais, alimentos, né, industrializados, como farinhas de milho, né, de arroz, para ser inserida na dieta da criança. Mas o mais importante aqui, nessas primeiras papinhas que nós estamos vendo, é a inserção aqui, ó, de frutas, né, de naturais. A gente vê aqui esse potinho da Nestlé antigo, né? A gente já viu bastante, conhece bastante,
Vamos deixar a papinha da Nestlé para uma hora que a gente está na rua, uma hora que não tenha uma outra forma da gente preparar um alimento saudável para a criança. Mas no dia a dia, né, se optar, orientar as mães para optarem por um alimento mais saudável para aquela criança, a gente já introduziu uma alimentação saudável, menos artificial para ela. Isso tanto para as frutas quanto para a papa salgada também. A inserção de leite, de queijo, de carne, ovos, isso daqui ele tem que ser feito de forma gradativa, mas é importante que se ofereça todos os tipos de proteína para a criança, ok? Para a gente manter um quadro nutritivo adequado para ela. Evitar que chegue a um caso de desnutrição, que a gente vai falar aqui. Então, desnutrição, a alimentação, no caso, a alimentação artificial, é exatamente para a gente evitar uma desnutrição. Às vezes ela entra como um complemento da amamentação. Então é importante, né, se manter essa criança bem nutrida, ela precisa de energia, ela está em fase de crescimento, o consumo de energia é muito maior. Então a gente precisa ter um acompanhamento. Aqui a gente está vendo, né, um quadro típico de desidratação, desnutrição, que é o tema de um trabalhinho que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Vou colocar lá no aplicativo, né, para vocês colocarem para mim o que é a desidratação, o que é, como se identifica uma desidratação e quais os cuidados de enfermagem para a desidratação. Então é importante, né, a gente parece ser coisas assim irreais, mas não são. A gente acaba vendo muito isso aí, principalmente, né, na classe social mais pobre, aonde às vezes a mãe não tem dinheiro nem para ela, para se alimentar, ainda mais para dar uma alimentação correta para o filho. Aqui também a gente está vendo imagens, né, de desnutrição, e aí é o que nós vamos aprender também, né, com o nosso trabalho, que vocês vão preparar para mim, para poder eu corrigir isso. Sempre que a gente passa um trabalho é para melhorar o nosso entendimento, para ampliar, né, o nosso conhecimento. Então é importante fazer. Bem, para finalizar nossa aula, hoje nossa aula foi bem rápida, né? Para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar de alguns testes. O primeiro dele é o teste do pezinho, que todo mundo ouve falar, né? Esse teste do pezinho, ele vai identificar algumas doenças importantes, como a fenilcetonúria, o hipotireoidismo, a doença falciforme, né, que é a anemia falciforme. Então, esse teste do pezinho aqui, ele é muito importante. A gente tem que orientar a mãe a retornar ao posto, não deixar de retornar para poder se fazer aquele teste do pezinho. Então, a gente está vendo aqui que existem dois tipos de teste do pezinho, o básico e o mais. O básico, ele vai fazer 4 diagnósticos, e já o teste mais, ele já faz mais, no caso aqui, do teste mais, são 6 doenças, né, 6 diagnósticos que consegue se identificar. Esse daqui coberto pelo SUS, ok? Então aqui nesse impresso, que é o impresso que se usa no posto de saúde para o teste do pezinho, se faz, né, uma punção bem aqui na região do calcânio e se colhe gotas de sangue para preencher o círculo, ok? Esse círculo aqui tem que estar totalmente preenchido. Normalmente é enfermeiro da unidade ou técnico treinado para fazer esse tipo de procedimento, tá? Que é o coleta aí do sangue para o teste do pezinho. Deu ruim aqui. Aqui só pra gente descontrair, né, nossa última aula, o teste do pezinho também pode ser feito com a gente, né, já adulto, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então faça aí agora mesmo, olha para baixo. Se você consegue ver o seu pé quase todo, parabéns, seu tanquinho tá em dia.
Agora, se você consegue ver só essa parte aqui, ó, do antepé, peraí, pega leve na coxinha e na cerveja, fica ligado. E se você só vê os dedinhos, aí ferrou tudo, né? Vamos começar a queimar isso tudo. Esse aqui é o teste do pezinho do adulto, não é o do RN como nós estamos falando. Fechou aí o parênteses, só uma descontração. O outro teste que nós vamos falar aqui é o teste da orelhinha. Também hoje já está sendo disponibilizado. Esse teste aqui, o objetivo dele é de identificar se a criança ela tem alguma deficiência auditiva. Então, já se faz esse teste aqui no RN. Algumas unidades já fazem no momento do nascimento, outras posteriormente no posto, ok? Teste da orelhinha. Depois vocês assistam os vídeos que eu vou colocar lá, que vai esclarecer bem para vocês. Bem, e tem mais um aqui. Ai, meu Deus. Peraí, calma, ele está nervoso. O teste da linguinha. Então, mais um teste aí para vocês conhecerem. Esse teste da linguinha, nós vamos observar que a língua, né, ela tem que ficar com esse formato aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, uma estrutura que é chamada de frênulo. Frênulo da língua. Então, quando a gente levanta a língua, ela tem que ficar com a ponta soltinha, né? E isso daqui esticadinho. Se ela faz essa dobra aqui, ó, ela está, esse frênulo aqui, ele precisa ser solto, ser liberado para poder a língua ela ficar normal. Então aqui, ó, a gente vê pessoas adultas, estão vendo? Com esse frênulo aqui na língua, olha, preso. Isso vai dificultar, né, a criança, no caso, quando bebê, né, vai dificultar as funções de sugar, de engolir, de falar. Então é importante essa correção o mais rápido possível. E hoje, né, o teste da linguinha também está sendo feito como prioridade aí para os RNs, ok? E aí acabou. Obrigada pela atenção, né? Finalmente, né, acabou a aula, 17 minutos e 30 segundos. Fiquem com Deus, não deixem de fazer atividade e em breve nós estaremos juntos. Um grande beijo para vocês.